Apesar de 12 de outubro ter sido consagrado como Dia de Nossa Senhora Aparecida, segundo as fontes históricas, a imagem da santa apareceu mesmo foi no dia 17 de outubro, lá do ano de 1717, quando emergiu das águas do Rio Paraíba do Sul na rede de 3 pescadores que bravamente persistiam tentando encontrar peixes para serem servidos em um evento especial da colônia. Uma pequena estatueta de barro com a cabeça quebrada, que já na sua aparição trouxe o primeiro milagre, a abundância na pesca, e deu início a uma saga de devoção muito curiosa, cheia de fatos inusitados, de polêmicas, de milagres e de mistérios, em uma tradição que já tem mais de 300 anos aqui no Brasil. Uma santa negra sobre a qual não faltaram ameaças, atentados, tentativas de sequestro, de branqueamento e de europeização, mas que resistiu por pressão popular às tentativas de alteração da sua identidade, se transformando em uma figura central na fé católica do Brasil, mas que ultrapassa as fronteiras da religião e marca uma história rica na cultura popular do nosso país de forma mais ampla. Bora conhecer um pouco das histórias e dos lugares sagrados associados à padroeira do Brasil? Eu sou Érica Fernandes Pinto e esse é mais um vídeo do canal Valores Culturais da Natureza, que busca esse olhar integrado entre nossos ambientes naturais, a cultura e a espiritualidade, homenageando datas especiais do nosso calendário nacional. Para começar a nossa jornada pela história de Nossa Senhora Aparecida, eu vou convidar você a conhecer alguns personagens relacionados com a origem desse mito, que direto ou indiretamente participaram, motivaram o encontro da imagem e que contribuíram para propagar a devoção a ela. Alguns desapareceram nas brumas da história, outros são figuras ilustres, lembradas até hoje. Nossa história começa no ano de 1717, quando o Brasil colônia vivia a febre do ouro e também da escravidão. Aportou por essas bandas, vindo de Portugal, o tal Conde de Assumar, essa figura não muito simpática que chegou aqui para assumir o cargo de novo governador das Minas, das capitanias de Minas Gerais e São Paulo. Para tanto, ele precisou fazer uma viagem para Vila Rica, uma época em que esse trajeto demandava vários dias e era percorrido em parte a cavalo, mas no caso do conde, parece que ele foi mais carregado em liteira por indígenas escravizados do que tenha cavalgado. Ele já não tinha uma fama muito boa desde então, mas na véspera da sua passagem por Guaratinguetá, a comarca municipal convocou pescadores da região para pegar peixes, a fim de receber a comitiva do conde e lhe oferecer um banquete. Então, diversos pescadores saíram no fim de tarde do dia 16 do então chamado Porto José Correia, hoje Porto de Itaguaçu, em Aparecida, com essa missão, né? Mas parece que o rio não estava muito para peixe e vários pescadores ficaram até a madrugada tentando pescar, meio que em vão, nada conseguiram e desistiram. Uma única canoa com 3 pescadores, um pai, um filho e um tio cunhado, permaneceu pescando até o amanhecer. Num certo lance, eis que surge na rede o inusitado corpo de barro sem cabeça do que parecia ser uma imagem sacra de Nossa Senhora da Conceição. E no lance seguinte, em outro lugar, eis que vem a cabeça. As peças foram enroladas em um pano e colocadas no fundo da canoa. E reza a lenda que, com ela a bordo, as redes surpreendentemente se encheram de peixes e os pescadores tiveram uma pescaria abundante, o que foi considerado o primeiro milagre da santa. Conta-se que na hora que eles foram desembarcar, a imagem pesou tanto que não conseguiram retirá-la do barco, e aí ela permaneceu durante mais uns dias acompanhando as embarcações e propiciando uma pesca abundante para toda a comunidade. Nossa Senhora da Conceição é um ícone da devoção portuguesa, né, e veio para o Brasil com a colonização. A pequena imagem, com 36 centímetros de altura,
é feita de barro cozido no estilo barroco e foi carinhosamente chamada de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, porque apareceu nas águas. O tal conde de Assumar, né, que motivou aí essa pescaria, foi muito bem recebido na região, mas depois ele tem uma história não muito legal, assim, né, de ter cometido muitas injustiças e também ter sido um administrador desastroso aos olhos da coroa. Então, ele foi embarcado depois de uns anos de volta para Lisboa, onde morreu no ostracismo. Enquanto isso, por aqui, a devoção à Nossa Senhora Aparecida não parou de crescer e foi se propagando por várias regiões do Brasil colônia e depois do Brasil imperial. A formação do que hoje é o grande Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida também é uma jornada fascinante. A imagem, inicialmente, ela foi instalada na casa de um dos pescadores, mas a devoção e a fama foi crescendo entre os moradores locais e logo foi feito um oratório para acolher a imagem. Em 1732, o oratório virou uma pequena capela na beira da estrada, perto do porto, e o número de devotos que visitavam o local não paravam de aumentar. Milagres atribuídos à santa também espalharam a sua fama pela região. A devoção, em pouco tempo, cresceu para além das fronteiras de São Paulo. A capelinha foi sendo reformada e ampliada. Em 1745 foi feita uma um pouquinho maior no Morro dos Coqueiros, de taipa e de pilão, que não resistiu ao tempo. E lá nos idos de 1834 começou a construção de uma igreja maior, conhecida hoje como a Basílica Velha, que serviu como centro de peregrinação por muitos anos até chegar no grande santuário que existe atualmente. Além do milagre da pesca milagrosa, outros foram acontecendo, espalhando a fama da santa e reforçando a devoção nela. Um dos mais famosos é um caso das velas no início do século XX. Na pequena capela em que a imagem era venerada, as velas subitamente se apagaram sozinhas e, sem nenhuma intervenção humana, elas voltaram a se acender. Isso foi interpretado como uma forma da santa revelar o seu poder das pessoas humildes, né, que frequentavam aquele local. E um outro milagre notável é o do tal do Cavaleiro de Itu. Conta-se que em 1866, um homem descrente tentou entrar na capela com seu cavalo para desrespeitar a imagem, mas o animal parou subitamente, como se as suas patas estivessem grudadas nas pedras, e ele não conseguiu seguir em frente. Após o episódio, conta a história que ele se converteu e se tornou um devoto da santa. Também tem o milagre da libertação das correntes de um escravizado que orou pedindo a proteção da santa e as correntes se partiram de forma sobrenatural. Essas relíquias, elas se encontram guardadas no santuário atual, né, e podem ser visitadas. A cor escura da imagem, que foi encontrada 171 anos antes da abolição da escravatura, contribuiu para que muitos a identificassem como sendo de grande significado para a população afrodescendente no Brasil colonial. E essa região também era de uma grande miséria, cheia de injustiças, então ela foi se tornando um símbolo de esperança para aqueles que buscavam por proteção e por auxílio. Quem também passou por ali foi Dom Pedro I, em 1822. Ele viajava entre o Rio de Janeiro e São Paulo, fazendo paradas estratégicas para fechar alguns conchavos ali com os fazendeiros de café, em função da tal da proclamação da independência do Brasil. E ele viveu várias situações inusitadas, é uma história bem interessante, mas Nossa Senhora Aparecida já tinha fama pela região. E conta-se que ele e sua comitiva visitaram a capela no Morro dos Coqueiros, lá na comarca de Guaratinguetá, 18 dias antes da proclamação da independência, às margens do rio Ipiranga. Conta-se que ele teria feito uma promessa à santa de torná-la padroeira do Brasil, mas essa promessa não foi cumprida. Em 1826, ele pediu ao Papa que declarasse São Pedro de Alcântara como padroeiro da nossa nação. É interessante ver que Dom Pedro nasceu no dia 12 de outubro de 1798 e também foi aclamado imperador do Brasil nesse dia, em 1822.
E ele vai embora do Brasil em 1831 para assumir o trono de Portugal e deixa seu filho, né, Pedro II, ainda jovem, como responsável aqui. O reconhecimento de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil veio depois, em 1930, consolidando a sua importância na cultura e na religiosidade brasileira. A decisão do Papa Pio XI ocorreu após pedidos da Igreja e dos devotos, reconhecendo o impacto e a fé popular associada a essa imagem. Para acomodar o crescente número de peregrinos, a construção de uma nova basílica foi iniciada em 1955 e ela foi inaugurada quase 30 anos depois. Um complexo santuário com diversas atrações e áreas de devoção, com capacidade para até 70 mil pessoas. É a maior igreja do Brasil e a segunda maior do mundo, atrás apenas da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A imagem original de Nossa Senhora Aparecida é feita em terracota ou barro cozido, e ao ser encontrada no Rio Paraíba do Sul, ela estava escurecida, possivelmente pelo tempo, pela lama ou pelo desgaste natural. Sua cor escura rapidamente se tornou uma das características mais marcantes, levando a população a vê-la como uma figura próxima que representava também as camadas marginalizadas da sociedade brasileira, os afrodescendentes e os indígenas. A imagem original da santa, quando encontrada no rio, era simples, né, sem manto ou coroa. E ao longo dos anos, à medida que a devoção crescia, os fiéis começaram a expressar sua reverência de diversas formas, incluindo a oferta de vestimentas e ornamentos. Conta-se que um primeiro manto de cor carmesim foi colocado sobre ela para disfarçar a quebra em 1750. O manto azul foi oferecido pela princesa Isabel em 1888, como um presente de agradecimento pela graça alcançada de ter engravidado após anos de tentativas infrutíferas. Nesse mesmo ato, a princesa também doou uma coroa de ouro para a imagem, símbolo da realeza, mas a primeira coroação veio a ocorrer em 1904. Os elementos de vestuário de Nossa Senhora Aparecida, então, foram sendo adicionados ao longo do tempo, e eles carregam tanto significados religiosos como históricos, mas também foram alvo de polêmicas, de debates, de controvérsias. Uma das principais está relacionada à crítica de que adornos luxuosos não condizem com a mensagem de humildade e simplicidade que a figura de Nossa Senhora Aparecida carrega. Alguns dizem que isso pode sugerir algo relacionado com elitismo e ostentação, contrastando com a origem da santa como protetora dos pobres e mais marginalizados. Ah, e nem tudo são flores na história de Nossa Senhora Aparecida. Em maio de 1978, a imagem original sofreu um grave atentado. Um homem jovem entrou na basílica, tirou a imagem do nicho, tentou fugir com ela e então a jogou no chão. A imagem de barro se estilhaçou em mais de 200 pedaços. Curiosamente, as mãos, em sinal de oração, não se partiram. O incidente causou uma comoção nacional e muitos fiéis se uniram em orações e manifestações de fé e solidariedade. A imagem foi então cuidadosamente restaurada por uma especialista chamada Maria Helena Chartuni, uma restauradora do Museu de Arte de São Paulo, MASP, ao invés de ir para o Vaticano, que gerou também bastante polêmica. Ela realizou um trabalho minucioso e muito complexo para reconstruir a imagem, mantendo as suas características originais o máximo possível. Ela conta essa história em um livro, né, a história dos dois restauros, e também o impacto que essa proximidade com a santa trouxe na sua vida pessoal e na sua própria espiritualidade. Desde então, a imagem é protegida por uma redoma de vidro e medidas de segurança foram reforçadas para prevenir novos incidentes. Mas o acontecimento ele serviu para fortalecer ainda mais a devoção na santa como um símbolo de resistência, de superação e também de cura. E a imagem original hoje, então, está guardada em uma cúpula de vidro blindado no altar central da basílica, todo recoberto de ouro.
Um livro muito interessante, onde eu me baseei para trazer essas informações também, foi escrito pelo Rodrigo Álvares. E ele conta que durante o século XIX e o início do século XX, quando a devoção à Nossa Senhora Aparecida começou a crescer em todo o Brasil, houve movimentos que tentaram clarear a imagem, né? Tentativas de restaurá-la ou de embelezá-la incluíram a aplicação de tinta mais clara para deixar ela com tom de pele mais aceitável para os padrões da época, né, que associavam uma pele clara, uma ideia de nobreza, de pureza e de beleza. Essas tentativas foram vistas como uma forma de branqueamento simbólico e um esforço para dar uma cara europeia e padronizar a aparência de figuras religiosas para se enquadrar a modelos eurocêntricos. Isso, no entanto, gerou uma rejeição entre os devotos que viam na cor escura da imagem um símbolo de inclusão e de resistência social. Então, a devoção popular resistiu, reafirmando a importância da aparência original da santa, e isso foi acolhido pela Igreja quando Nossa Senhora Aparecida foi proclamada padroeira do Brasil. E a Igreja Católica assumiu o papel de preservar a imagem original e promover a história da sua descoberta e a sua relação, né, com os pobres e marginalizados como um aspecto da sua identidade. E a cor da imagem passou a ser interpretada de forma simbólica para refletir a natureza inclusiva e acolhedora da santa. Várias representações para além da imagem católica tradicional também são feitas dessa santa, incluindo elementos de referência de outras tradições religiosas e espirituais. Uma de maior destaque diz respeito ao entrelaçamento de tradições de elementos católicos com afro-brasileiros. Para muitos devotos, a cor escura de Nossa Senhora Aparecida simboliza a resistência, o acolhimento, a igualdade, um símbolo de inclusão racial e uma conexão com a comunidade negra no Brasil. Então, ela foi associada também a orixá Oxum, das águas doces, especialmente no eixo de Rio de Janeiro e São Paulo. Em outros estados, a Oxum é mais associada a outras santas, reforçando essa conexão entre diferentes tradições que se instauram no Brasil. Além do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo, estima-se que hajam mais de 150 igrejas dedicadas a ela no Brasil. Entre elas, a Catedral de Brasília, inaugurada em 1970, que foi dedicada à nossa padroeira, refletindo a devoção nacional à santa. Nossa Senhora Aparecida também inspira um caminho, uma rota de peregrinação de mais de 1.500 quilômetros, o Caminho da Fé, que passa por diversos municípios, vários estados, e que foi integrada à rede de trilhas de longo curso do Brasil em 2021. Por elas são realizadas diversas peregrinações individuais e também grandes romarias, que reúnem milhares de pessoas. Há também algumas referências a pequenas grutas associadas a Nossa Senhora Aparecida, o que poderia configurar como sítios naturais sagrados. Os exemplos que aparecem na imagem são de Torres, no Rio Grande do Sul, de Piracaia, no interior de São Paulo, e de Ilópolis, também no Rio Grande do Sul. Encontramos referências também a alguns morros, como o Morro do Presépio e o Morro do Cruzeiro, ambos na cidade de Aparecida. Encontramos também referência a algumas fontes e nascentes, e principalmente ao porto de Itaguaçu, de onde teriam partido os pescadores que encontraram a imagem. Tem um monumento instalado ali aos 3 pescadores, né, que empreenderam essa saga, e também uma cruz, que se chama Cruz da Aparição, e um mirante. Parte desse porto foi encoberto pelas águas de uma barragem, então ele não mantém as suas características originais. Na época consagrada a Nossa Senhora Aparecida, uma série de procissões fluviais são realizadas em vários trechos do Rio Paraíba do Sul.
Esse rio que tem mais de 1.000 quilômetros de extensão, ele passa por 168 municípios e 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Abastece mais de 13 milhões de pessoas. Ele conforma a região conhecida como Vale do Paraíba, que foi a primeira grande produtora de café aqui no nosso país, o berço do latifúndio e também do trabalho com base em mão de obra escravizada. Ele nasce em Areias, em São Paulo, na Serra da Bocaina, e a foz fica em Atafona, no Rio de Janeiro. Paraíba vem da língua tupi e significa algo como mar ruim, mas ruim no sentido de navegação e bom de pescar, mas pelo menos ele era assim, né? Esse é um rio rico em história, mas também em problemas ambientais. Ele perpassa uma das regiões mais industrializadas do país e recebe, ao longo desse trajeto, vários lançamentos de esgoto, captação de água para uso industrial, irrigação, tem represas para produção de energia elétrica, problemas de assoreamento das suas margens, de desmatamento, chegando a ser caracterizado como um rio num estado ecológico bastante crítico, né? Pouco sobrou da Mata Atlântica original que perpassava, né, essa área, restrita hoje a parques e reservas, como a área de proteção ambiental da Bacia do Rio Paraíba do Sul, criada em 1982. Outra referência interessante que eu encontrei relacionando Nossa Senhora Aparecida a uma unidade de conservação, no caso, o Parque Nacional da Serra da Canastra, uma pequena imagem que foi colocada nas proximidades da Cascadanta, a maior cachoeira da região. Eu não poderia deixar de destacar, né, que Nossa Senhora Aparecida, ao longo desses anos, recebeu também diversas homenagens na forma de belíssimas canções da música católica e também da música popular brasileira. Uma das mais famosas é a canção intitulada Romaria, composta por Renato Teixeira, que já teve mais de 400 regravações, é uma das canções mais regravadas da história e que se tornou algo tipo um hino dos romeiros. E tem também a canção Nossa Senhora, de Roberto Carlos, composta como parte do seu álbum de 1993. A canção religiosa foi um dos maiores sucessos da carreira do artista e conta-se que ela demorou quase 10 anos para ser composta. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Nossa Senhora da Conceição é do mundo, mas Aparecida é só do Brasil. Quando a santa emergiu das águas, saiu de dentro do rio para habitar o coração de milhões de fiéis. Perdeu a cabeça, foi lançada no fundo das águas, foi pescada, foi roubada, foi sequestrada, foi despedaçada, foi cobiçada por muitos, foi reconstruída e conquistou o Brasil. Ela é mais do que uma figura religiosa. Ela se tornou um símbolo de união de diferentes culturas, classes sociais e regiões do nosso país, em torno de um sentimento comum de fé e de devoção. Que a história de Nossa Senhora Aparecida possa continuar sendo escrita como uma celebração de milagres, de perseverança e, principalmente, de esperança e de amor. E que Nossa Senhora possa nos dar a mão, cuidar do nosso coração, da nossa vida e do nosso destino, hoje e sempre. Muito obrigada. Salve Nossa Senhora Aparecida.